bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexandre Azevedo. Estamos aqui mais uma vez numa aula do Fábrica D. Agora vamos trabalhar com mais um tópico do IME e do ITA, mas que também é um tópico que cai em outras provas, que é a parte de equação irracional. Isso é um assunto muito temido, não porque dar o start na questão seja o problema de muitas pessoas, mas desenvolver a partir daí e da melhor forma possível, isso sim é muito problemático. Geralmente o cara acha que equação irracional é aquilo que o cara sai levando que nem um doente de um lado do outro, a mesma coisa, até que uma hora dê certo. O problema é justamente esse momento do dar certo, que se você não tiver a técnica correta, realmente vai demorar muito, tá? Então, olha só, gente, vamos lá então. O que acontece então aqui? Primeira questão que a gente vai trabalhar, todas que eu vou trabalhar hoje são do nosso material, aliás, todas a gente sempre trabalha. Se você assiste a gente no YouTube em aula aberta, todas são do nosso material, sejam questões propostas, sejam questões tiradas com veemência, com seleção, com toda uma equipe por trás, escolhendo aquela questão de algum livro peruano. Então, se você adora pegar livro disso daí, cara, fica com a gente que a gente já tem uma seleção pronta, direcionada para isso, além, é claro, de resolver questões antigas ao longo das aulas. É uma seleção de questões nossas, de questões de livros, de questões antigas, para que você tenha o melhor embasamento e o melhor aprofundamento possível. Além disso, claro, falei a palavra que você de repente queria, embasamento, não é? São as primeiras aulinhas de embasamento. Todas as nossas aulas são, começa do nível mongoloide, vai subindo para o nível igual de um Enem, UERJ, FUVEST, vai subindo ainda mais até que chega o nível do IME e do ITA, até que chega ao nível cavalar, que é aquele nível que é precaução da precaução, é o nível ainda acima da prova. Então, as primeiras aulinhas de PA e PG, por exemplo, são aquelas aulinhas bem tete a tete, bem bobocas. Depois você vai começando a ver tudo até chegar em PA-PG, soma telescópica e tudo mais a que você tem direito. Mas as primeiras são sempre bobocas. Depois vê equação de recorrência e por aí vai, tá? Aqui é a mesma coisa. Só que equação irracional já é um assunto de mais alta gradação, de mais alta performance, e ele já exige muito do aluno de cara, não importa a prova que ele vai fazer. Além disso, lembra de passar no nosso Instagram, que é o @insta_fabricad, e, claro, galera, a nossa plataforma, onde você vai clicar agora para se tornar nosso aluno. Vai lá, clica, escolhe o plano que é o Fábrica de Engenheiros Militares, que é um plano IME-ITA que inclui as matérias da AFA Escola Naval, e aí tudo mesmo, estatística, superfície quádrica, cálculo, que é limite integral derivada, que cai mais na naval, até do que no próprio IME-ITA. IME-ITA é só ferramenta, tá? Não tem esse negócio de que cai, isso é lenda, é só ferramenta, e vai estar tudo lá para você. Tudo discriminado, ó, isso só cai na naval, isso cai em todo, isso aqui se estuda mais para AFA, vai estar tudo discriminado, não somente na minha matéria, nas minhas matérias, que são matemática e física, como nas demais dos outros professores, ok? Bom, se bem que o problema maior de distinção entre o que cai e o que deixa de cair é mais em matemática e física mesmo. A química é mais para SpaceX e IME, e o restante não tem muita dúvida, ok? Cupom militares, dependendo da época em que você esteja me assistindo, pode ser de 10%, que é o padrão, ou 15% se você estiver me assistindo em época de final de ano, tipo novembro, dezembro. Beleza, gente? Vamos lá então. Vamos começar já com uma questão que não é tão bobinha pelo seguinte. Se você anda acompanhando as nossas aulas abertas, se você anda acompanhando e vem no ciclo normal de aulas da nossa plataforma, você que é nosso aluno, você já viu ele resolver equação irracional pelo método normalzinho, já viu por substituição trigonométrica, que foi uma viagem, E já viu também outras técnicas, mas de repente você não viu essa daqui ainda, que eu vou te mostrar. E aí, isso mostra também o quanto é importante fazer exercício, tá? A gente está te dando aqui várias questões, mas por mais que eu faça várias questões em vídeo na nossa plataforma, sempre aquilo para despertar a sua malemolência matemática, sempre aquilo para despertar em você aquele sentimento de bater o olho e ter o feeling de como melhor resolver a questão. Decorar que essa questão é sempre assim, essa é sempre assado, isso no IME e no ITA não tem cabimento. Tem uma outra questão, é claro, que cai toda hora e você vai acabar fazendo isso, mas tem outras que vão inovar. E aqui eu vi muita gente tentando fazer por substituição trigonométrica, até porque o 1 menos x2 instiga isso na pessoa, instiga a chamar de seno, instiga a chamar de cosseno. Mas aí quando a pessoa pega para fazer, ela vê que ou dá um trabalhão do caceta, ou ele simplesmente vai travar. E tem um jeito muito mais fácil, independentemente disso, que é o que, gente? Vamos lá. Let it go. Olha só, primeira coisa que
você vai pegar e vai escrever essa raiz em m com o quadrado do lado de fora vai escrever aqui essa raiz em m com o quadrado do lado de fora. E aqui eu já tenho um mais x e um menos x. Me causa desconfiança o produto entre os dois dá justamente num produto notável que está aqui dentro. O que eu vou fazer, então, é a raiz em m de 1 mais x pela raiz em m de 1 menos x, tá? Em vez de fazer substituição trigonométrica, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B, e acaba que isso que aqui está é um A vezes B. Ok? Porque aí o que eu vou ter na verdade? Eu vou ter uma equação que ficou assim, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado igual a A vezes B. Não reconheceu isso? Joga o A vezes B aqui para a esquerda. Fica A ao quadrado menos AB menos B2 igual a zero. É aí que começam a se cruzar as coisas que eu venho falando desde os módulos iniciais. Gente, polinômios e outras matérias muitas das vezes vão aparecer aqui sem a menor cerimônia. Eu já resolvi uma inequação irracional aqui em sala, aqui em aula em vídeo, por geometria analítica. Pois é, pasmem. E essa daqui, que parecia ser substituição trigonométrica não sei das quantas, não é não. Essa equação em que eu tenho duas variáveis mais as duas estão ao quadrado, cada uma em separado, e eu tenho algum termo no meio com o produto dos dois, ela é batidaça, ela é super conhecida da galera, ela é super conhecida no rolê. O que você vai fazer aqui? A ideia, quando pinta uma questão assim, é você escolher, tanto faz, tá? Deus, realmente tanto faz. Dividir todo mundo ou pelo A ou pelo B ao quadrado. Eu vou por mera opção, porque realmente não faz diferença, dividir por B ao quadrado. E tendo eu dividido por B ao quadrado, claro, em ambos os lados, mas do outro lado está dando zero, então não vai mudar nada. Aqui você vai cortar, aí você vai ter o quê? Você vai ter que A sobre B ao quadrado, corta aqui, menos A sobre B, menos 1, tudo isso é igual a zero, tá? Ficou então isso daqui. Ficou isso daqui, e aí o que eu vou fazer, gente? A gente vai chamar esse A sobre B de alguma outra letra. Pega aqui, sei lá, chama de Y, esse A sobre B. Porque se eu chamo A sobre B de Y, fica muito nítido agora que a gente tem na nossa frente uma equação do segundo grau. Então faz aqui, ó, delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Vai dar 5. E aí o Y vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, né? Bom, vão ter duas respostas mesmo, nada indica que resposta negativa não sirva. Ele pediu encontrar x de modo genérico, então não tem nem restrição de ser número real ou não, tá? Então vamos embora. Inclusive, não ter a restrição de ser número real acaba sendo também um fator de aqui a gente depois ficar um pouco na dúvida de fazer substituição trigonométrica, porque teria que ter todo aquele rolê dele ter que ser maior ou igual a zero, queria realmente impor o x de estar entre menos 1 e 1. Aqui eu não sei nem o tipo do m, se é par ou se é ímpar, eu ia ter que abrir em casos. Caso o m seja par, tem que ser maior ou igual a zero. E se for ímpar? Aí não poderia botar aquela condição. Aí de repente não teria nem como fazer por substituição trigonométrica. Então já ia dar uma confusão dos diabos. Eu já tive aluno presencial me perguntando essa questão e mostrando como ele fez por trigonométrica. Ele se enrolou, não, quer dizer, como ele tentou fazer e deu um inferno que não vale a pena, tá? Eu tô fazendo isso para você nem tentar. Você vai tentar, que eu sei, faz parte, né, do nosso nicho, né, de engenheiros militares, mas eu estou te avisando que vai dar um roio, tá? Bom, aí vamos voltar. Você repara que o y ele é a divisão entre o a e o b, ou seja, entre a raiz em m de 1 mais x pela raiz em m de 1 menos x, tá?
Então isso vai ficar 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. O que eu vou fazer, galera? Primeiro, escrever isso desse jeito. Ou desse daqui, dá no mesmo. Tá? Aí, tendo isso em mãos, o que vai acontecer? Se eu tenho que uma raiz em m é igual a alguma coisa, para você tirar o m, basta pegar e fazer o que, gente? Elevar a m em ambos os lados. Então, com isso, o m ali ele vai acabar cortando. Já anotaram o nosso site, né? fabricad.online. Vá lá, inclusive tem um plano de 2 anos, que é aquele plano para quem tem muita dificuldade, não tem muito horário de estudo, está ainda fazendo colégio de manhã no 3º ano e sabe que a preparação dele vai ser um pouco mais longa e tortuosa, tá bom? É um valor de 2 anos, que não é o valor de 1 ano vezes 2, senão não teria motivo do plano existir, né? Com a promoção, né? Então aqui, ó, troca 6 por meia dúzia, tá? Então é um valor que vale a pena você adquirir. O m vai cortar, vai ficar 1 mais x por 1 menos x. E do outro lado, eu já vou separar assim, ó. Como sendo 1 mais ou menos raiz de 5 sobre m sobre 2 elevado a m. Daí a solução já começa a praticamente tomar forma. Só que para a gente poder pegar aqui e a gente poder, no caso, facilmente sair desse rolo, em vez de sair multiplicando cruzado, que nem um doido, o que pode fazer com que alguns errem aos 45 do segundo tempo, vamos usar a lei de razão e proporção, galera. Tá vendo? Outra coisa que você despreza. Por lei de razão e proporção, a gente tem o quê? Né? Matemática básica na área. Que A sobre B é igual a C sobre D. Se eu tenho uma igualdade assim, não tem problema você criar uma nova, onde em cima eu tenho a soma, embaixo a diferença de um lado, e do outro, claro, vou ter que fazer a mesma coisa. Numerador mais denominador, e numerador menos denominador. Tudo quanto é tipo de combinação possível ali é válido, né? Mas aí eu estou voltando na aula de matemática básica. Ou seja, eu poderia só somar em cima e repetir o denominador embaixo, desde que fizesse isso à direita também, né? Poderia só fazer a diferença em cima ou embaixo, e aí em cima ou embaixo repetir o numerador e o denominador. Vale de tudo, desde que se eu fizer de um lado, eu faça também do outro, tá? Mas a principal, em muitas situações, depois que você passa pela aula inaugural, é essa daqui. Então, isso que eu vou usar aqui. Ou seja, daquela igualdade, eu vou reescrever tudo pensando assim, ó, que a nova fração da esquerda é a soma do numerador com o denominador. E aqui você vai ter numerador menos denominador. Ok? Aliás, vou fazer o isso aí, né? Que aí você vai, aliás, vou subtrair em cima e vou somar embaixo, né? Que vale isso aqui também, né? Se eu subtrair em cima e somar embaixo, não tem problema, tá, gente? É porque eu vi que você subtrair em cima fica melhor, que já sobra o x de cara e elimina o x embaixo, tá? Aqui, então, idem. A gente vai subtrair os numeradores. Então fica esse parênteses menos 2am. Embaixo, somar os denominadores, tá? Aí pronto, beleza, ó, repara. Aqui você vai ter o quê? Fica x menos menos x, né? 1 vai cortar, vai ficar 2x sobre, né? Aí o x com menos x você corta, vai ficar tudo isso aqui sobre 2. Vai ficar 1 mais ou menos raiz de 5 elevado a m menos 2 elevado a m sobre 1 mais ou menos raiz de 5 elevado a m mais 2 elevado a m, tá? Que aí o 2 vai cortar aqui também. E aí pronto, no final eu já tenho agora aqui o valor do x. Você vai ter que isso vai ser então que o x vai ser mais ou menos
raiz de 5 elevado a m menos 2 elevado a m sobre 1 mais 1 menos raiz de 5 elevado a m mais 2 elevado a m, tá? Aí pronto. Beleza. Tá aqui o que você queria. Tá bom, gente? Ok? Vê se tudo bem aí. Essa questão é uma questão de altíssimo nível, é claro. Principalmente por por essa sacada final, né? Por várias sacadas aqui, na verdade. Tá? E você tá vendo que eu não usei nada de trigonometria desta vez. Tá bom? Então, já já eu tô de volta. Um beijo, valeu, tchau, tchau. Fala, galera, vamos continuar nossos estudos sobre equações irracionais. E agora vamos passar por uma questão que ela é a casca grossa. E sim, faremos por substituição trigonométrica, ok? Então tem umas que você vai fazer de um jeito, e o melhor, outras vai fazer de outro. E o melhor para você realmente saber qual é o caminho a ser seguido é realmente ver exemplos antes e depois treinar. Professores meus sempre falavam na minha época, lá na minha turma IME em 98, cara, você vai ter questão que tu vai fazer de imediato, você vai ter questão que tu vai ter inspiração na mesma hora, e tem questão que se você, mesmo depois de ter visto, tentado várias vezes, chegar até o meio, tu é um herói. As notas numa discursiva do IME não são altas. Dependendo do ano, são baixas. Dependendo do ano, 2 décimos definem quem entra e quem fica. Então, realmente, além de você não fazer aquela escrita de resolução toda zoada, toda garranchada, toda bagunçada, você tem que saber o melhor caminho para não perder tempo, porque senão é aquilo, né? Tem questão que você chega em casa, pega a prova, até faz numa boa lá, no lar, né? Na calma da sua casa, mas na hora da prova, na hora da porrada comendo, você realmente se atrapalha todo e lá você não tem tempo para ficar indo e voltando entre métodos de solução, tá? Então vamos lá. Aqui o que acontece? Ele quer que você resolva essa equação irracional aqui. Gente, primeira coisa que me chama a atenção, e é dentro dos reais, tá? E é dentro dos reais, ok? É que você vai ter o quê? Você tem no caso aqui que, para raiz quadrada dentro do conjunto dos reais, que isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Alguns vão perguntar, mas não teve uma questão que você fez que tinha raiz em m, não sei o quê? Mas aquela, mesmo que ele falasse que era nos reais, aquela, se você não sabe o que eu estou falando, volta aí na área aberta do site ou volta na plataforma. O maior problema mesmo é eu não saber a paridade do m, será par ou será ímpar. E mesmo que eu soubesse, eu iria por caminhos diferentes, a conta ia ficar muito ruim, tá? Então aquela solução que eu fiz foi a mais rápida e prática. Aqui, como raiz quadrada, você tem que obrigar o KS maior ou igual a zero. Isso vai dar um x entre menos 1 e 1. Isso confirma que a gente pode pegar e usar realmente a substituição trigonométrica. Porque algo que varia entre menos 1 e 1 são seno e cosseno. Tangente não, né, galera? Tangente, a imagem da tangente, ela pega todos os reais, é infinita. E aqui também tem uma condiçãozinha, né, que é 1 menos x ser maior ou igual a zero, que dá x menor ou igual a 1, que já está dentro dessa daqui. Mas é sempre bom verificar se está tudo batendo, porque senão você olha só para essa daqui, sai fazendo a substituição, aí quando chega na outra, dá ruim, e aí tu percebe que ela não se aplica a equação inteira e não teria como ser usada. Agora, alguns detalhes que você tem que prestar atenção agora são detalhes de quando você pega uma resolução por escrita, de repente passam batido. Tem uns detalhezinhos de questão, essas mais complexas, que quando você vê o cara fazendo no PDF, numa resolução, parece tudo de boa. Quando você pega para fazer, você já pode cair ali e ficar meio na dúvida, meio inseguro. Por exemplo, substituição aqui é o seguinte. Eu posso chamar de seno ou cosseno, gente, tanto faz, tá? Eu aqui vou preferir chamar de cosseno de θ. Cosseno de θ tem um valor entre menos 1 e 1. Só que a gente tem que raciocinar que nem a gente raciocinaria, por exemplo, lá, por exemplo, quando eu tenho o seguinte, né? Quando eu tenho lá a parte de funções trigonométricas inversas, quem já viu arco tangente, arco seno, arco cosseno, o que eu vou te falar agora aqui vai parecer um pouco mais natural, que é o seguinte, por isso que é bom também, no estudo do IME e do ITA, eu como aluno, todo mundo fica indo e voltando entre matérias,
Porque tem sempre um detalhezinho como esse que eu vou te falar agora, que na hora que o professor fala já na frente, no presencial ou aqui no online, você aceita, né? Mas quando pinta aquela questão que pega o detalhe na ferida, aí já começa a dar problema. Que tipo, o cara geralmente aceita eu falar que é cosseno, mas aí tem uma parte aqui que você vai ver que isso é importante. Tipo, vamos limitar essa escolha ao intervalo de 0 até π. Por que eu vou limitar essa escolha ao intervalo de 0 até π? Isso é a mesma coisa que a gente faz quando está lá na aula de arco, seno, cosseno e bababá, para forçar as funções trigonométricas a serem bijetoras, a serem inversíveis. Aqui no nosso caso, é para evitar, no caso em que pinte, por exemplo, uma raiz de um seno ao quadrado, aí é que eu falo, tá vendo? O cara que não sabe nada, ou que sabe pouco, ele nem sabe que isso aqui não pode direto virar seno. Na verdade, isso aqui vira um módulo de seno. Então, o cara que sabe pouco, caso na questão isso resulte em mais seno, ele, na ignorância, acertou sem nem pensar em nenhum detalhe. Mas se fosse para dar menos seno por algum motivo, aí ele já se ferrou. Porque ele não sabia que dava módulo, ele não sabia que do módulo poderia virar o positivo e negativo, e nesse caso que eu citei, viraria o negativo. Para evitar coisas como essa e que você fique confuso sem saber como tirar daqui, a gente sempre vai escolher o intervalo que contenha todos os valores do seno do cosseno, aquilo que foi escolhido para ser substituído trigonometricamente, no caso aqui é o cosseno, né? E repara, de 0 a π eu pego todo mundo, os positivos e os negativos de -1 até 1. Eu só não vou pegar o intervalo de baixo para não ter ambiguidade, para não ter mais de um ângulo com o mesmo cosseno, para justamente não entrar no quadrante em que o seno troca de sinal e dá problema. Porque ao fazer uma escolha assim, tu vai ver, se eu faço uma escolha assim, eu escolhi escrever em função de cosseno e pego a parte de cima, poderia também ser toda de baixo, tá, gente? Desde que fosse ou uma ou outra. Você, na hora de abrir esses módulos, quando aparecerem, se aparecerem, não vai ter ambiguidade e aí você não vai ter, consequentemente, problemas, tá? Se eu não faço isso, lá pelo meio acaba virando uma loteria e aí tem questão que você acerta até que chega um dia em que você não acerta e você não sabe dizer onde está o erro. Você fica viciado em meio que chutar o balde porque você não teve alguém que te alertasse disso, tá? E aí vamos ver o seguinte. As demais expressões que eu tenho, né? Bom, tem ali um 2x ao quadrado menos 1, que com isso vira 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1, substituindo, que é a mesma coisa que o cosseno de 2θ. Aí, se você não sabe isso, tem que voltar lá na aula de arco duplo, que é uma aula, inclusive, simples, né? Coisa que cai até em vestibular tradicional, como o FUVEST e o ERJ. E aqui, bom, aqui vai virar cosseno mesmo, tudo bem. Aqui, raiz, né? Raiz de 1 menos x ao quadrado será a raiz de 1 menos seno ao quadrado, menos cosseno, perdão, ao quadrado, o que vai dar a raiz de seno ao quadrado, pela relação fundamental. E aí, meu amigo, como você tem que eu estou no quadrante de cima, o seno ali em cima é positivo. Então eu posso tirar direto do módulo botando apenas seno. Isso aqui vai virar um módulo de seno que no intervalo considerado é apenas seno, ok? E aí, depois disso, você vai ter mais o quê? 1 menos x ali dentro, na verdade a raiz de 1 menos x, né? Raiz de 1 menos x, nenê, é a raiz de 1 menos cosseno. E aqui também o pessoal que estuda para cálculo, para integral, já leva vantagem que ele está acostumado a ver essas coisas. Por quê? Porque é muito usado em cálculo um jeito de transformar aquela expressão numa outra pequenininha para que a integral saia pelas tabelas decorebas que você decora para a EFON e para a Escola Naval. Então acaba que sempre alguns assuntos se interligam, mesmo você não querendo Escola Naval e EFON, se interligam. Por isso que eu falo, é bom estudar cálculo como ferramenta, mesmo que você só queira imita, que sempre tem coisa ali, mesmo que não seja a questão em si, mas os pormenores dela, que você acaba internalizando e te ajudando em outras ideias, tá? Se talvez eu não tivesse, na minha época, por exemplo, estudado para a Escola Naval, claro que hoje eu tenho que saber que eu dou aula para esses nichos todos, mas como aluno, pensando como aluno, se eu não estivesse estudando para a Escola Naval, talvez para mim agora, e talvez seja para você agora, mais difícil você entender isso ou você não virar e falar, caramba, que voodoo que esse cara fez, né? Porque olha só,
cosseno de 2θ, além de 2 cosseno ao quadrado menos 1, também pode ser escrito como 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Mas aí, bebê, se aqui é 2θ, aqui é θ. Vale a ideia. Se aqui é θ, do outro lado é θ sobre 2, tá? E aí, se eu mudar os lados, ó, fica então o quê? 1 menos cosseno de θ acaba ficando 1 menos 1 menos 2 seno ao quadrado θ sobre 2. Um vai cortar com o outro, isso vai dar 2 seno ao quadrado θ sobre 2, galera, tá? E aí, essa expressão que aqui em cima eu tenho, você vai ter como sendo o quê? Você vai ter como sendo, então, assim, ó. Fica raiz disso daqui, né? Porque isso é o que está dando a raiz, né? Raiz de 2 pela raiz de seno ao quadrado θ sobre 2, que é igual a cosseno de 2θ mais 2x mais 2 cosseno vezes a raiz de 1 menos x2 vezes, no caso aqui, seno. Ok? Aí, raiz de seno ao quadrado de θ sobre 2 dá módulo de seno. Mas aí, minha gente, é só você reparar, né? Se você tem, no caso aqui, tá? Que o θ varia de 0 a π, a metade varia de 0 a π sobre 2. Ele é mais positivo ainda, então com segurança eu posso tirar ele daqui como sendo um seno de θ sobre 2, sem módulo nenhum, positivamente escrevendo, tá? Então o que ficou no final? Raiz de 2 seno θ sobre 2 igual a cosseno 2θ. E o que é isso daqui, gente? O que é isso daqui? Audiência, você aí em casa, dá orgulho pro seu pai, pra sua mãe, você que tá me assistindo aí, todo mundo juntinho, abraçado no seu alojamento aí, né? Tá? O que você vai ter aqui? Não, porque eu tô zoando, mas o pessoal geralmente de colégio naval e de turma imita é bobão, né? Principalmente turma IME aqui no Rio é bobão, né? Qualquer besteirinha de 12 anos o pessoal já ri. Em geral, há exceções, né? Mas o que é isso aqui, gente? 2 seno vezes cosseno, hein? Isso, seno de 2θ. Então vai ficar cosseno 2θ mais seno 2θ, né? O pessoal acaba ficando louco de tanto estudar, normal. Tá? E aí o que vai acontecer, gente? Agora vem mais um pulo do gato. Essa questão aqui é um festival de bruxaria e bisurada. Se você olhar para cá, só isso daqui já é uma equação trigonométrica. Só isso daqui já é questão de muita prova por aí. Só isso aqui é questão de outras provas. Tá vendo como é que o chumbo é grosso? Mas aí existe uma técnica para você compactar esse lado aqui da direita. Quando eu tenho uma soma de seno e cosseno, onde os coeficientes são iguais, ou os coeficientes num deles é raiz de 3 e no outro é 1, ou num deles é raiz de 2 no outro também, coisas que lembrem aqueles valores da tabela, né? Só que sem o 2 embaixo. Geralmente vai aparecer assim, raiz de 3 num e 1 no outro, ou 1 aqui, raiz de 3 no outro, ou raiz de 2 aqui também, ou aqui os coeficientes iguais. Alguma coisa assim vai acontecer. Nesse caso dos coeficientes iguais, nos outros será só dividir por 2. Você vai entender por que a partir desse daqui. Esse aqui já te abre a cabeça para o resto. Você percebe que se eu multiplicar ambos os lados por raiz de 2 sobre 2, né? Então, se eu multiplicar ambos os lados por raiz de 2 sobre 2, o que acontece se eu fizer isso? O que vai dar isso aí, professor Portão? Vai fazer o seguinte, ó. Se você multiplicar ambos os lados pela raiz de 2 sobre 2, o que vai acontecer? Multiplicando, se eu fizer a esquerda, né? Também tem que fazer a direita. Se você faz isso, você vai ter que, ó, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 seno θ sobre 2 igual a raiz de 2 sobre 2
vezes cosseno 2θ mais seno 2θ. Porque aí isso vem para cá por distributiva, vai ficar junto de cada um deles. Aqui, ó, uma raiz com a outra dá 2, corta com de baixo. Fica seno θ sobre 2 igual a raiz de 2 sobre 2 cosseno 2θ mais raiz de 2 sobre 2 seno de 2θ. Tá gostando aí? Vai dando o seu like, ativa o sininho das notificações e não se esquece de se inscrever no nosso canal, que é apenas a pontinha do iceberg daquilo que tem na nossa plataforma. Você está vendo mais aula de matemática e física porque eu sou o pai da criança, o criador do Fábrica D. Mas somando só de matemática, no Planeta tem mais de 1000 aulas. Isso sem contar material, simulado e caçamba 4. Entre aulas de embasamento e aprofundamento. Tem essas loucuras e tem o beabá, tá? E também imagina com as aulas de física, química, português, literatura e redação, etc. É muita coisa, tá? É bastante coisa para você fazer. Aí o que eu vou ter aqui? Isso daqui, gente, não é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A? Também poderia ser cossa, cossa, senta, senta, com um sinal de menos, que aqui virou mais. Mas como tem seno do outro lado, é muito melhor ter seno de taranã igual a seno de outra coisa à direita, né? Fica mais fácil. Então, isso daqui eu vou olhar como sendo o seno de 2θ mais π sobre 4. Ah, não. Bruxaria. Isso não é de Deus. Nossa, professor Fortão. Agora, mitou. Que aí você vai ter o quê? Aí você tem que saber fazer equação trigonométrica simples. Por isso que o pessoal que às vezes reclama, pô, né, vai direto à porrada. A gente tem que ter paciência, tem que ser meio Sr. Miyagi, primeiro esfregar pela esquerda, depois pela direita. Lembra como o Sr. Miyagi ficava enchendo o saco do Daniel San? Pô, mas não vai aprender a dar voadoras a lutar? Meu amigo, primeiro você aprende aqui a lidar com bonsai, com caramba 4, para depois partir pro chumbo grosso. Senão, o que adianta? Você vai me assistir vendo isso daqui e não sabe igual um seno ao outro? A gente tem aula de equação trigonométrica simples, que são aquelas só de seno igual a seno igual a um número, cosseno igual a um número, cosseno igual a cosseno na plataforma. Depois que vai para as coisas que até Jesus duvida, entendeu? A gente não tem paciência. Tem muita plataforma que não faz isso, já chega na porrada e se vira, porque também o nível de ensino no Brasil é muito heterogêneo. Então tem lugares, como o Nordeste, que o nível dos colégios de ensino médio é muito alto. E tem lugares como o Rio, que só tem Enem ou ERJ, que se o cara quiser em ITA, ele vai dar um salto do caramba de um nível para o outro, em que ele não tem nada da base ainda e vai ter que construir tudo agora na preparação IME. Então, também, lá na plataforma é só você pular essas partes básicas, se você é do caso privilegiado, que teve ensino médio porrada, e partir para isso daqui, gente, né? É óbvio, a vantagem do online é essa, né? Se você não tem a brilhante ideia de pular as partes básicas, eu já não sei realmente o que pode ser feito por ti, tá bom? Então, ó, o que você vai ter aqui? Quando você tem que dois senos são iguais, ou eles são ângulos côncavos, ângulos que ocupam exatamente o mesmo lugar no círculo trigonométrico, tá? Então, seno de alfa igual a seno de beta. Ou eu tenho que o alfa é o beta mais 2kπ, ou seja, eles ocupam exatamente o mesmo lugar aqui, tá? Um coincidente com o outro, só diferindo ou não por um certo número de voltas. Ou eles são ângulos suplementares, ângulos cuja soma dá 180. Então, você teria ali, ó, que o alfa mais o beta seria igual a 180 e de forma mais genérica possível seria π mais 2kπ, né? Pode ser 180 ou alguém congruo ao 180. Então, quando bota kπ no meio, toma cuidado que você tem que escrever da forma o mais completinha possível, tá, gente? Nesse caso aqui, o alfa e o beta são, no caso, quem está dentro dos parênteses, né? O 2θ mais π sobre 4 e o θ sobre 2. Então, primeira possibilidade, bebê, é você pegar ali e ter, no caso, que o 2θ mais π sobre 4, que ele é igual ao θ sobre 2
mais 2kπ. Se a gente passa isso para a esquerda, fica 2 menos meio, 3θ sobre 2, que vai ser, então, ali, π sobre 4 vai para a direita, igual a menos π sobre 4, mais 2kπ. Aí, beleza, joga o 2 e o 3 para a direita, fica menos 2π sobre 12, que é menos π sobre 6, 2/3 vai para lá, mais 4kπ sobre 3. Outra coisa também que eu vejo os alunos errando é uma mania recorrente que a galera tem de botar o 2kπ no final. Mas se ele bota o 2kπ no final, ele não percebe que o 2/3 passou para lá, multiplicou todo mundo, incluindo ele. E ele bota o 2kπ aqui quando já não é mais isso. Aí é outro erro. Isso aqui é uma chuva de vícios que podem te levar ao erro. Vamos lá, eu tenho que ver se agora, né, o ângulo era entre 0 e π. Tudo foi feito dentro desse referencial. A partir do momento que adotei ele, agora na hora de achar o ângulo tem que estar dentro desse referencial. Se eu tivesse botado de π a 2π, tudo bem. Eu ia seguir a questão inteira com base nisso, mas ia mudar alguma coisa? Ia ser a mudança da mudança que no final o resultado, óbvio, o valor do x é um só. Mas ao longo da questão, na hora de abrir aqueles módulos, por exemplo, eles iam dar menos seno, tá? Então eu escolhi o mais fácil. Entre 0 e π, bom, se o k for 0 já dá negativo, já era. Se o k for igual a 1, vamos ver se cabe. Às vezes você monta dois casos e um deles ou nenhum deles, né, acaba dando certo e aí a questão nem teria solução. Se o k for igual a 1, bebê, fica 8 menos 1, 7π sobre 6. 7π sobre 6 é maior do que π. Então o primeiro k que eu botei já ultrapassou π. O outro estava antes do zero. Então aqui não vai ter solução nenhuma, tá? Que, como diria um professor meu, só escrever na hora discursiva que essa resposta não convém. Mas você não tem como saber isso antes de escrever e chegar até essa parte, tá? Agora vamos para outra. A outra qual é? A outra é falar que um lado mais o outro, que o alfa mais o beta, que cada expressão dessas que eu tenho aqui dentro, que somadas dão, no caso, 180 ou congruas 180. Então, 2θ mais π sobre 4 mais θ sobre 2 vai ser igual a π mais 2kπ, ok? Aí vamos pegar e fazer o quê? 2θ com θ sobre 2. Isso vai dar 4, 5θ sobre 2. Passa para o outro lado, π menos π sobre 4 dá 3π sobre 4 mais 2kπ. Aí pronto, joga aqui, você vai ter 6 sobre 20, 3 sobre 10... mais 2, 2, 4 sobre 5 mais 4kπ sobre 5. Bom, é óbvio, é evidente, se eu jogar o k igual a 0, vai dar 3π sobre 10, que é um valor dentro do intervalo 0 a π. Se eu jogar o k igual a 1, dá 4π sobre 5. Raciocina comigo da sua casa aí, tu me imita, gente. Tu me escola naval, tu me fom, tu me afa. 4π sobre 5 vezes 2 em cima e embaixo dá 8π sobre 10, não é? 8π sobre 10 com isso daria 11π sobre 10, 1,1π. Já ultrapassou o máximo que poderia ser, que é π, então já deu ruim. Então, o único valor daqui que vai ser o valor que a gente vai usar vai ser aquele que a gente obtém com k igual a 0, que é o 3π sobre 10. Aí, gente, realmente, chega aqui, o que acontece? Aí a questão está finalizada. Você não tem que achar o cosseno de 3π sobre 10, tá? Vai ficar desse jeito. Inclusive, no nosso material a resposta está desse jeito. Então, para k igual a 0, naquele caso 2 ali, o x que era cosseno de θ, né? Aqui a gente achou que o θ é 3π sobre 10. Então, acaba que o x que a gente tanto queria, ele vai ser o cosseno de 3π sobre 10, tá? Então tá aqui, ok? Pegue então aqui, vê se tá tudo bem, vê se tá ok. Beleza, gente? Você da frente, dá o seu print e temos aí mais uma questão casca grossa das que podem pintar na sua prova do MDueta. Essa é a realidade dessa prova, mas calma, muita gente começa sem saber nada. Eu, por exemplo, cara, passei por uma greve no Cefet, no Rio, na época, não tinha visto log e entrei no primeiro ano. Entrei, estudei pra caramba. Zero vida social.
mas era uma escolha minha, era uma coisa do Alexandre. Eu era assim, entendeu? Eu, quando foco numa coisa, eu sou obsessivo. Então, para mim, não é muito trabalho ficar com a bunda ali, dia após dia, sem amanhã, uma máquina estudando. Não estou falando que você tem que fazer igual a mim, porque você pode acabar dando um tiro no pé e prejudicando a sua cabeça com isso. Mas estou só falando que, tipo, passei um ano, mas não foi fácil. Foi fácil pra caramba, sou um gênio. Não foi fácil não, gente. Eu tive que ralar muito, tá? Não vou contar aqui uma historinha de Superman, não. Eu tive que ralar que nem um desgraçado, tá? Em vários momentos eu duvidei de mim, é óbvio, tá bom? Então não esquece lá, passa em www.fabricad.online que você vai ter acesso a tudo o que você precisa para ser um aprovado no seu concurso para o IME, para o ITA, para a EA, para a AFA e por aí vai. Lembrando que as aulas de matemática do curso separado EA estão dentro do módulo IME como aulas de apoio, lá embaixo, no módulo de matemática, na sequência de aulas, para se você que precisa de embasamento ou até fazer questões mais fáceis para te dar um levante moral, tá lá também. Fora as aulas já seguem o nível, começando do beabazinho e vão subindo até aqui, também tem mais isso. Tudo que a gente bota para poder ajudar o cara, para o cara realmente ser aprovado, tá bom? Um beijo, valeu! Bom, galera, agora vamos pegar um aqui um pouco mais fácil para dar uma aliviada, né? E essa questão aqui, ela é bem comum de cair, eu gostaria e ficaria muito contente se você conseguisse resolver essa questão sozinho. Pause então aí, caso você esteja me vendo na versão gravada. Tentou fazer? Cara, eu, então, estou imensamente orgulhoso de quem conseguiu e igualmente orgulhoso de quem tentou, embora não tenha conseguido, porque você está no caminho certo e uma hora vai. Mas essa questão é uma questão bem comum de cair no IME do ITA, questão assim, padrãozinho de apostilas de cursos presenciais que estão ainda dando produtos notáveis, estão no início lá da preparação. É uma equação irracional, mas assim, ela não tem nada de muito relativo à aula de equações irracionais que impeça ela de ser feita no início do ano, no primeiro mês de ITA, por exemplo, no caso, no primeiro mês de preparação para o IME e para o ITA. Porque olha só, o padrão dela é, você, numa questão como essa, você vai pegar, chamar isso de A, chamar isso de B. Nisso eu já estou dizendo que A mais B é igual a 4, correto, gente? Porém, se o A é a raiz cúbica de 14 menos x, você repara então que o A ao cubo é o 14 menos x em si, que vai levar o cubo à raiz, né? Vai sumir. Se o B, ele é a raiz cúbica de 14 mais x, o B ao cubo, ele é o 14 mais x em si, né? E aí acaba acontecendo o que, galera? Você guarda isso daqui, você pega essa primeira igualdade, e vamos pegar a primeira igualdade e elevá-la ao cubo, tanto à esquerda quanto à direita. Então, ó, se você pegar aqui, ó, você vai ter o seguinte, que o A mais B ao cubo, ele vai ser 4 ao cubo, né? Que é 64. E aí você vai ter o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tudo isso igual a 64, tá? Bom, beleza, fiz isso. Aí você vai ter o quê? Aí pega agora aqui, ó, e faz o seguinte. Repara que o A ao cubo com B ao cubo é somar esses dois. Só que ao somar esses dois, o x presente em cada um, ele vai acabar sumindo. Fora que é clássico, de repente você ainda não tinha visto essa questão, está conhecendo o Fabricad agora, está me conhecendo agora, tá? Mas na nossa plataforma o que não falta é aula sobre isso. Fora os materiais, as listas de exercícios, resolvidas ou na lista ou na aula, né? Como sendo material da aula, tem coisa pra caramba então lá. Então, só de matemática, como eu avisei no outro vídeo, na outra aula, são quase, ou já a essa altura, passaram de 1000 blocos de aulas, desde questões básicas, desde matéria do basiquinho,
explicando o que é uma PA, que é um conjunto, propriedade de união, interseção, até coisas assim ou piores, tá? Então vamos lá. Então aqui, PHO3AB, bota em evidência. O que você vai ter aqui, gente? O menos x de um corta com o do outro. 14 com 14 é 28. E o 3 vezes AB fica multiplicando o A mais B, que deu quanto? Que deu 4, tá? Então você vai ter 28 mais 12AB igual a 64. Passa para lá, muda de cá, o 3AB vai dar, no caso, 36. O 12AB vai dar 36. 36 por 12 é 3. Então, A vezes B, ele é igual a 3, galera. Beleza. Se o A vezes B é igual a 3 e o A mais B é igual a 4, já dá para ver quem são os valores, né, gente? Porque também, assim, isso aqui é como se viesse de uma equação do segundo grau, onde eu tenho a soma e o produto, né? Você pode falar que são 1 e 3, ou 3 e 1, por exemplo, né? No caso aqui, você teria o quê, ó? Teria uma equação da forma, mudar a letra de x para y, y ao quadrado, menos a soma, menos 4y, mais 3 igual a 0, tá? Produto 3 soma 4. Então, ou y é igual a 1, ou y igual, no caso aqui, a 4. É porque surgiram dois valores, porque pelo nosso método de resolução, acabou que você recaiu numa equação do segundo grau, numa opção em que aqui é uma variável e aqui é outra, mas todas têm o mesmo x lá dentro. Então, por exemplo, se eu escolho o A para ser o cara que dá 1, para dar 1 é porque o x tem que ser 13, né? E acaba que o B tem que ser o cara que dá 4. Para dar 4, amizade, tem que ser 64. Então, A dentro é... Então, para dar 4, no caso aqui, o outro, aí tem que ver, né? Se ele for 13, vai ficar... No caso, 4 não, 3, né? Perdão. Para dar 3, aí aqui dentro você também tem que ter o x igual a 13, ó, que ficaria 13 mais 14, 27. Raiz cúbica de 27 dá 3 certinho. Então, se o x for 13, aqui vai dar 1, tchum, e aqui vai dar 3, tchum. Se inverter, tudo bem, tá? Se eu quiser que, por exemplo, eu tenha que o A seja igual a 3, aí aqui teria que dar a raiz cúbica de menos de 27, né? Então, o x seria menos 13, daria a raiz cúbica de 27, que é 3, e sendo menos 13 aqui, daria a raiz cúbica de 1, que é 1, também dá tudo certinho. Então, ou você vai ter que o x é igual a 13, ou que o x é igual a menos 13. Deixa eu fazer mais devagar, o pessoal que ainda está começando, né? Então, ó, ou a raiz cúbica de 14 menos x dá 1, e aí eu usaria o outro só para confirmar que está tudo certo. Aqui dá x igual a 13. Ou a raiz cúbica, que é o A, né? De 14 menos x, daria 3. Para dar 3, o x daria menos 13. Que ia ter que dar 27 lá dentro, ia ter que ser 14 mais 13, porque o menos trocou. Com o sinal do próprio 13 tem o menos dentro, e aí vai, tá? Então tá aí os dois valores. Eu não especifiquei se tem que ser positivo ou nada, e raiz cúbica não tem problema. Tá negativo lá dentro, mas nem tá dando, né? Então tá tudo certinho aí. Então aí, as suas duas possíveis respostas. Questão clássica, questão básica para esse nosso início, tá? E questão, assim, que começa a entrar no nível do que te espera, mas ainda não é o nível da prova. Eu diria que hoje em dia, isso aqui seria uma questão da objetiva do IME e uma questão muito fácil do ITA, tá, gente? Isso aqui seria uma questão da objetiva do IME e uma questão muito fácil do ITA, beleza? Você na frente, dá o seu print aí e já eu tô de volta. Beijo, gente!